Boa tarde, todo mundo. Eu sou o professor Pedro Martins, sou professor de português na Escola Rio Grande do Sul e trabalho na Escola de Formação também como no projeto Caminhos Cruzados, que é o projeto voltado ao acolhimento de estudantes imigrantes e refugiados na rede municipal de Canoas. E então queria dar as boas-vindas para todo mundo, né, para essa formação, então, de hoje, que é sobre educação intercultural, né, práticas para o acolhimento e a construção de um PPP, valorizando a diversidade cultural. Né, hoje, com a presença, né, da professora Carla Dias, da professora Carla Lopes, do Éder Alves de Macedo, a professora Milena Ribeiro, né, que vão também trazer suas contribuições e relatos para esse assunto. Fazendo uma breve introdução, então, né, sobre a questão da migração, né, e alguns termos que são usados, né, com frequência, em geral, se fala muito em migrante, imigrante, refugiado, às vezes trocando um pelo outro, né, sem entender muito bem qual que é a diferença, né, e a principal diferença, né, quando a gente usa o termo refugiado, tem a ver com se encaixar dentro daquilo que a gente entende como deslocamento forçado, né, em contraposição ao deslocamento voluntário. Né? Então, a gente usa o termo imigrantes de modo geral, para quando esse deslocamento é voluntário, né? E, de maneira geral, a pessoa pode retornar ao seu país de origem, né, sem grandes prejuízos ou sem estar se colocando em alguma situação de perigo, né? Enquanto não acontece assim para o deslocamento forçado, né? Então, que é o caso de refugiados, né, solicitantes de asilo, que são, então, classificados e entendidos como refugiados, né, pessoas que estão em seu país de origem sofrendo algum tipo de perseguição, né, seja por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, ou por estarem em grave e generalizada violação de direitos humanos. Né. E aí a gente tem hoje, reconhecidamente pelo CONARE, que é o órgão que faz essas análises, né, de pedidos de refúgio, solicitações de asilo, 3 países, né, a Venezuela, a Síria e o Afeganistão, que no Brasil são reconhecidamente países de onde as pessoas têm de uma maneira mais facilitada já essa solicitação de refúgio reconhecida, né? E é uma questão, o Estado, né, a situação de refúgio, ela traz algumas proteções adicionais, que eu acho até que depois a gente fala um pouquinho, acho que a professora Carla vai falar um pouquinho de legislação, né, do Estatuto dos Refugiados, que é uma proteção internacional que existe, né, para quem está na condição de refugiado. Trago aqui, então, uma breve contextualização do deslocamento forçado no mundo, né? Então, até o fim de 2024, né, 123,2 milhões de pessoas haviam sido forçadas a se deslocar, né? Aqui nesse gráfico dá para ver o aumento desde 2015, né? Um aumento considerável. E aqui esses dados mais recentes que a gente tem de 2024, né? A gente percebe ali que desses 123,2 milhões, 72% são de pessoas deslocadas internamente, né, dentro do próprio país, por diferentes motivos, incluindo, né, desastres ambientais. Né. A gente tem essa parcela aqui, então, de 30,95% que são de refugiados. Né. 5,91% são também refugiados especificamente da Palestina. A ONU faz essa distinção por ser um órgão diferente, né? O Acnur e o UNRWA, os refugiados da Palestina, né? 8,35% solicitantes de asilo e em outras
pessoas, enfim, que não estão nem solicitando, nem são refugiados, mas que precisam também de proteção internacional, né, se encaixam aqui em 5,87%. Um dado também impressionante é que uma em cada 67 pessoas no mundo, né, hoje foi deslocada à força. Né? Então, é um número que quase dobrou na última década. Então, a gente percebe que é uma grande tendência. E eu trouxe também um comparativo falando do Brasil, né, de dezembro de 2024, né, que eram, então, aqui no Brasil, 824.661 pessoas em necessidade de proteção internacional, né, e de lá para cá, né, então a gente tem dados um pouco mais recentes de junho, né, aumentou ali de 824 mil para 887.350 pessoas, né, no Brasil. Então, é uma tendência que a gente vê no mundo, no Brasil e também na cidade de Canoas, né. Eu trouxe aqui um comparativo dos dados que a gente tem nas EMEFs, né, então nas escolas municipais de ensino fundamental, o acompanhamento de estudantes migrantes e refugiados. Né? Então, um primeiro levantamento que foi feito ali em 2023 apontava 236 estudantes. Né? Já em 2024 a gente tinha 346, né, que foram para 359 que em abril de 2025 e chegamos a 400, né, agora em setembro de 2025, os dados mais recentes que a gente tem. Né, tendo uma predominância, se a gente observa ali os quadrantes, né, nos dois quadrantes do norte da cidade, ali noroeste, né, e noroeste que é o que tem o bairro Matias Velho, Harmonia, né, e nordeste, a gente tem Estância Velha, o bairro Guajuviras, né, dois bairros com um número maior. E, bom, feita essa breve contextualização, eu convido, então, a professora Milena, que vai fazer uma apresentação sobre a questão da interculturalidade. Boa tarde a todos e a todas. Então, pensando nesse contexto, né, contemporâneo da imigração, tanto no mundo, né, quanto no nosso estado e na cidade de Canoas, a gente tem o desafio de trabalhar com estudantes imigrantes, né, e uma dessas possibilidades é a gente pensar numa educação intercultural. Então, quando a gente fala em interculturalidade, né, pensando na educação, a gente pensa na valorização das diferentes culturas a partir de processos de aprendizagem com qualidade que contemplem diferentes identidades culturais. Né, não temos haitianos, venezuelanos, entre outras culturas, né, presentes na escola, né, e essa cultura, ela possibilita a mudança a partir de processos educacionais pautados nessa interculturalidade. Né, pensando também na identidade, na construção da identidade desses estudantes, né, porque essa ruptura da identidade que eles vinham criando, né, crianças e adolescentes, e quando eles chegam, eles precisam criar uma nova identidade ou ainda juntar as duas identidades, né, duas culturas diferentes. Então, pensando nisso, né, a afirmação das diferenças étnicas, de gênero, orientação sexual, religiosas, entre outras, manifesta-se de modos plurais, assumindo diversas expressões e linguagens, né? A gente tem também dentro a questão da religião, são sujeitos, né, que a maioria das pessoas são de religiões diferentes, né, de relações éticas diferentes. Então, pensando nessa diferença, né, não aquele discurso de que somos todos iguais, porque não somos, né, somos diferentes, né, então aceitar que somos diferentes, e dentro dessa diferença buscar a igualdade de direitos, e não buscarmos sermos iguais, isso seria apenas tentar, através da educação, homogeneizar mais a sociedade, né. Pode passar o slide, por favor.
Desculpa, esqueci os direitos humanos, Pedro. Né? Então, pensando em tudo isso, né, questão dos direitos humanos, pensando em contextos sociais diferentes, que têm necessidades diferentes, precisam, de certa forma, ser pensados a partir da perspectiva da diferença e não da igualdade. Então, trazendo, né, uma citação da Maria Vera Candô, que é uma das principais referências quando a gente fala em interculturalidade na educação, seja no Brasil ou na América Latina, né? Então, o que ela traz? O que estamos querendo trabalhar é, ao mesmo tempo, negar a padronização e também lutar contra todas as formas de desigualdade e discriminação presentes na nossa sociedade. Nem padronização, nem desigualdade. A igualdade que queremos construir assume o reconhecimento dos direitos básicos de todos. No entanto, esses todos não são padronizados, não são os mesmos. Tem que ter as suas diferenças reconhecidas como elementos presentes na construção da igualdade. Então, assim como a gente sempre fala, né, quando a gente fala em educação, em conhecer a realidade do aluno, em partir da realidade dele, para a prática pedagógica, é nesse sentido que a gente pensa em interculturalidade para esses estudantes imigrantes, trazer a realidade dele, porque sim, né, é diferente, ele vem de uma cultura diferente, a gente não pode negar e nem negligenciar essa cultura toda que está ali. Eu tinha falado antes em desafio, mas não são só desafios, né? Esse aluno imigrante dentro da escola, ele traz diversas possibilidades, né, inúmeras, de questões culturais, de aprendizagem, de práticas, de respeito, de diversidade. Pode passar. Né, então, como eu vinha falando, as possibilidades interculturais na educação, elas começam através da construção de conhecimentos, que é feita no ensino de história, quando a gente conta diferentes versões, de diferentes contextos, diferentes sujeitos. Na ciência, através do debate da floresta amazônica, dos povos originários, entre tantos outros. Questões como a extração de minérios e suas consequências, entre outras milhares de possibilidades que a sala de aula proporciona para que a história seja contada de diversas maneiras. Então, a gente pensa, né, aqui não questão do foco do imigrante, mas de como a gente pode, através de cada conteúdo que a gente tem lá na da BNCC, puxar para a gente contar de outra maneira, né? A história do Haiti é tão importante, né? A gente pensa, de repente, a gente está aqui no Rio Grande do Sul, o que a gente tem a ver com a história do Haiti, né? Mas a Revolução Farroupilha, 20 de setembro agora, o massacre dos Porongos, ela teve muita influência do que estava acontecendo no mundo, que foi o haitianismo, que foi a Revolução do Haiti. O mundo inteiro vinha essa pressão e esse medo de que houvesse revolução do povo negro, né? Então, sim, são coisas distantes, mas que têm ligação e que a gente pode estar fazendo com nossos alunos, né? A própria história da bandeira do Haiti, que ela foi tirada da parte branca da França para ser rasgada pela Catherine Flon. Então, tudo isso são coisas que, a partir desde as crianças pequenas até os adolescentes, a gente consegue estar trabalhando, vindo de outras perspectivas, né? Então, estudar a colonização do Brasil inclui narrativas indígenas e africanas, trabalhar a história da escravidão no espaço para vozes de resistência, discutir a história contemporânea trazendo experiências de migrações haitianos, venezuelanos, sírios e suas contribuições culturais. Então, o que a Maria Vera Candô e o que a gente procura através da interculturalidade é isso, outras histórias, né? Contar de outra maneira, vindo de outras perspectivas. Pode passar. Obrigado, Milena. A gente vai trazer uma breve contextualização, então, agora de como que a gente pode, né, incluir a valorização da diversidade cultural dentro do PPP escolar, né, então, na construção do PPP. E aí eu convido a professora Carla Dias, então, para fazer, né, essa introdução de um embasamento legal para nós. Obrigada, Pedro. Boa tarde a todos e a todas. Então, após a fala da Milena, eu vou conversar com vocês um pouquinho, então, sobre as leis e os tratados internacionais e brasileiros, né, que trazem a proteção, a garantia dos imigrantes aqui no Brasil, como em outros locais do mundo também, e, consequentemente, isso se estende a todos os nossos estudantes. Conforme, então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, migrar é um direito de todos
todos nós temos, então, essa possibilidade de nos deslocarmos, né? Já reconhecida, então, através dessa diretriz, é um direito assegurado, tanto a liberdade de circulação e residência, dentro do nosso espaço, porque migrar também tem a ver com a migração interna, né? A gente pode estar saindo do nosso estado, indo para o outro, e também ser um deslocamento interno, né? Quando a gente fala de migração, a gente pensa só a migração, a gente pensa que é só em relação à saída, né? Para outros locais, mas a gente tem a migração interna e a migração internacional, que seria externa, né? Os deslocamentos. Essa mesma lei, ela também garante, né, que qualquer pessoa, no caso dos refugiados, como anteriormente o Pedro falou, que é um status diferenciado, porque é um deslocamento forçado, que as pessoas saem de seus países, elas saem fugidas, né, na realidade, porque existe ali, então, uma condição de sobrevivência e também de condições que levem a morte, né? Então, elas têm que realmente sair daqueles países onde elas se encontram. E essa lei, né? Essa declaração, ela também traz essa condição tanto para as pessoas refugiadas, tanto também para um outro status que se chama apatridia, né? A apatridia, ela é um status onde estabelece que aquelas pessoas não têm nenhuma nacionalidade, nem no próprio país, e também no país que elas vão imigrar, que elas vão entrar, né? É uma condição nenhuma de cidadania, não tem documentação e não tem nacionalidade, né? Então, tem esses direitos de procurar e de se beneficiar também de uma proteção legal, que é o asilo, né, em outros países. Esse princípio também reforça o nosso compromisso aqui no Brasil com a proteção dessas pessoas em situação de vulnerabilidade, lembrando que nem todo imigrante e refugiado são vulneráveis, né? É um momento, eles podem estar passando por uma situação de vulnerabilidade. E a gente, então, tem como garantir e dar acesso a eles no nosso país, já que a gente tem uma legislação bem robusta, né, em relação ao acolhimento de estrangeiros, e, consequentemente, a gente, então, tem esses povos dentro das nossas escolas, né? E, a partir disso, a gente vai dialogando, então. Quando a gente traz a Constituição Federal de 88, né? Ela também reconhece que todos os imigrantes ou refugiados, né, eles têm as mesmas condições de direitos do que nós, brasileiros. Tudo que nós temos, a Constituição lhes dá também, né? Então, eles têm ali estabelecido a inviolabilidade à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à residência, né? Independente, né, da sua origem. É um direito deles ser respeitados e protegidos. E o nosso país abre, então, as portas e tem a função de lhe garantir tanto direitos como também a proteção, né? E estando aqui, no caso do refúgio, né, e da apatridia, eles não podem ser devolvidos ao seu país de origem, porque se entende que a saída já foi, né, por um fator de proteção à vida. Então, não eles não podem, nós, com a nossa Constituição, não pode levá-los ou
colocá-los à disposição para que retornem aos seus países. O Estatuto dos Refugiados, né, e a CONARE ali, então, eles trazem especificamente, voltando a dizer, né, que a gente está tocando num assunto que é o refúgio, né? Essa lei, especificamente, é para os refugiados. Os imigrantes voluntários, né, aqueles que vêm ao nosso país, então, e se estabelecer de forma temporária ou não, né, e vêm nas condições para melhorar a vida, para estudar, para passear, tem leis que lhes garantem os direitos, mas, nesse caso, existem diretrizes oficiais específicas para as condições de refúgio e apatridia, né? Mesmo assim, essas leis garantem o acesso à educação, né? E os direitos deles. O Estatuto dos Refugiados, ele, firmado, então, em 51, é um marco, né, dentro dessa gama de leis, né, e ele garante também que os refugiados, o mesmo tratamento que os nacionais. Então, ele se liga à Constituição Federal, né, fortalecendo ainda mais para esses povos específicos essa condição de tratamento igualitário, de acolhimento, né? E lhes dão também a possibilidade em relação ao ensino primário e a outros graus de instrução, né? Então, lhe ofertado a matrícula, algum tempo atrás, a matrícula tinha uma exigência de documentação, muitos deles, quando saem nessas condições forçadas, eles nem saem, às vezes saem com a roupa do corpo, eles nem chegam a pegar seus documentos ou nem conseguem voltar para retornar para pegá-los, né? E, a partir, então, dessas leis, eles garantiram que a matrícula nas escolas pode ser feita independentemente da documentação. É obrigado, então, a matricular esses estudantes nas escolas. E lhe dá, então, na medida do possível, a possibilidade dessas condições em outros graus, então, do ensino. O CONARE, então, ele é como o Pedro já havia falado, né? O CONARE, então, ele é esse Comitê Nacional para os Refugiados e tem a função, então, de proteger e incluir essas pessoas na sociedade. A Lei da Imigração é uma outra lei muito forte, né? Que aí sim trata tanto de imigrantes quanto de refugiados e apátridas, né? Traz no seu artigo 3º o acesso igualitário a todos e livre do migrante, que são essas pessoas que se deslocam, né, pelo mundo, os serviços básicos, como educação, proteção à criança, que também é estabelecido pelo Estatuto da Criança, pelo ECA, né? É uma política que se baseia no direito, na igualdade, no acolhimento e na integração. E também se refere aos atos de discriminação em razão de nacionalidade, cor e raça, né? O parecer CNE da SEB, 1º de 2020, ele reforça que o migrante, refugiados e apátridas têm o direito na educação do Brasil em igualdade. Então, todos essas diretrizes oficiais foram se alinhando à Constituição Máxima Federal, né? No sentido do direito à educação, à igualdade de condições, né? Reconhecendo situações especiais, principalmente aqui, como eu estudo com a imigração
venezuelana, especificamente sobre esse povo, por entender que a gente tem uma contingência maior aqui no município desses estudantes, e uma crescente, então, cada vez mais de imigrantes venezuelanos chegando aqui nas nossas escolas também. Anteriormente já visto isso pelos dados que o Pedro nos trouxe em relação à imigração canoense, e garante a matrícula, como eu já tinha falado para vocês, assegurando, então, que todos esses imigrantes, eles sejam inseridos na rede de ensino, de acordo com o seu nível de conhecimento, eles também são avaliados, né, para ali saber que nível que eles estão em relação ao ensino, né? Lembrando, assim, ó, que não existe uma lei federal que traga a obrigatoriedade que nós, professores, nos temas transversais, como é o caso do ERER, né, que é a relação étnica-racial, essa obrigatoriedade de trazer essas pautas. Ainda não existe, mas pelo aquilo que a gente tem revisado e visto através dos estudos, logo vão existir outras normativas que cheguem próximo àquilo que é exigido pelo ERER, né? E essas diretrizes todas em relação à educação, né, trazem, então, condições para que nós, educadores, né, possamos falar, trazer práticas pedagógicas, não no sentido da gente observar esse rol de leis, né, que eu trouxe para vocês, mas num sentido mais humano, que a gente já faz isso na escola, né? A gente já acolhe, a gente tenta entender, mesmo não sabendo a língua, a primeira barreira da migração, né, da imigração, é a língua, não saber se comunicar. Você imagina, você tem que sair do seu país, né? Eu acho que ninguém gostaria, assim, de sair, a gente gostaria de, né, permanecer, mas tu imagina, tu tem que sair do teu país de uma forma forçada, né, porque ali não tem mais a possibilidade, né, de você ter uma vida sadia, são condições, no caso da Venezuela, né, condições ali de sofrimento, né, alimentação precária, sistema de saúde, falta de remédios nas prateleiras, nos supermercados. Então, tudo isso, além do dinheiro, né, deles, que também do Bolívar, que tem um outro desgaste, porque é equiparado ao dólar. Então, tu acorda num dia com o valor da farinha R$3, né, no caso nosso, e tu vai dormir com R$5, porque existe essa variação cambial. Então, a gente também sabe de tudo isso nas escolas, a gente sabe, ouve os relatos deles próprios, né? A gente já faz no nosso cotidiano, eu acredito, esse acolhimento, né? Então, essas normativas todas, elas trazem, então, questões importantes, né? Como a igualdade das relações dentro da educação, tanto, né, ser tratado igualmente como o nosso aluno regular ali, não ter diferença nenhuma, dentro da sua cultura de origem, dentro das suas, da sua língua, né? A não discriminação, a prevenção, então, sobre essas relações xenofóbicas, o racismo, o bullying, né? Não segregação também desses alunos, valorizar a cultura, a valorização dessas culturas, o ensino, acho que o colega, né,
que vai prosseguir com a palestra, ele vai trazer sobre o ensino de português, né, nessa língua de acolhimento. E quando a gente articula, então, todas essas legislações e pareceres, a gente percebe que o Brasil, então, ele construiu um arcabouço, e tem um arcabouço legal, né, robusto, que garante a todos eles, então, essas condições de igualdade. Agradeço, obrigada. Obrigado, Carla. E seguindo, então, assim, a partir dessa contextualização da base legal, para a gente falar um pouquinho do PPP e a construção do PPP da escola, né, eu, professor de português que sou, gosto de pensar um pouco no sentido das palavras, né, e trouxe ali o que é projeto político-pedagógico, né. Então, acho importante a gente pensar que na palavra projeto, né, eu destaquei ali desse dicionário Priberan, né, aquilo que alguém planeja ou pretende fazer, né, então a gente pensar no projeto que a gente está construindo como um plano para fazer alguma coisa, para realizar alguma coisa, né, aquilo que está ali é para a gente realizar em algum momento. E o político, né, eu trouxe ali relativo à política, né, e a política, enfim, tem várias definições e muitas delas são associadas exclusivamente, às vezes a gente associa exclusivamente a ter um partido político, e não é esse o sentido, né? Se a gente for ver a origem, né, a etimologia ali, né, do grego, política, assuntos públicos, né? Então, aquilo que tem a ver com o público, com as pessoas, né, com o que é da polis, da cidade, né, do coletivo. Né? Então, destaquei ali o 5 também, modo de governar ou dirigir a administração, poder a nível central ou local. Né? Então, político nesse sentido de a gente pensar qual é o modo da gente administrar, né? No nosso caso, a escola, né? E aí entra o pedagógico, né? Relativo à pedagogia, né? Então, ciência da educação, método de ensinar, né? Então, aquilo que a gente faz na escola. Bom, esse ano, né, ano de reconstrução do PPP, acho que algumas escolas estão com o processo já mais encaminhado, né, outras ainda em construção. Eu trouxe aqui alguns dos temas transversais que foram encaminhados como tópicos, né, para serem incluídos: educação intercultural, a ERER, né, educação para as relações étnico-raciais, acolhimento de imigrantes e refugiados, entre outros, né, ciência e tecnologia, educação integral, quando se aplica, né, assim como educação de jovens e adultos, que não são em todas as escolas. E de que forma, então, né, que a gente pode, né, considerando essa contextualização, essa base legal, né, de proteção a pessoas refugiadas, de garantir os mesmos direitos, né, como foi colocado pela professora Carla, de que forma que a gente pode trazer isso, né, para dentro do PPP? Né? Então, algumas possibilidades, né, eu acho que uma possibilidade passa por a gente iniciar fazendo uma contextualização da comunidade escolar, a gente parar e olhar, né, quantos são os estudantes imigrantes, né, e famílias, né, de imigrantes refugiados que a gente tem na escola. Né? Hoje, fazendo acompanhamento das municipais de ensino fundamental, todas têm pelo menos um, algumas têm muitos, né? Hoje, acho que a escola Thiago Wirth está com aproximadamente 40, né, estudantes migrantes, uma comunidade bem expressiva, né? Tem também nas EMEIs, né, nas escolas de educação infantil, por mais que a gente não tenha o quantitativo exato. Então, quais são as origens, né? Como é que são os indicadores, frequência, aprovação, reprovação, distorção, idade, ano? Será que tem muita diferença, né, para os alunos brasileiros, em termos de aprendizagem, né, indicadores das avaliações internas e externas,
né? Isso tudo pode ser contextualizado para a gente, então, colocar os nossos princípios e valores, os princípios e valores da escola, né, que eu acho que envolve a gente pensar o acolhimento e valorização linguística e cultural, né, como já foi colocado, trazer uma base teórica legal e partir, então, para o plano de ação, né, que é o que se pretende fazer, como quem, né, para colocar, então, em prática esses princípios e valores, né, o que pode ser feito ali para promover o acolhimento, para valorizar a cultura e a língua, né, dos nossos estudantes imigrantes refugiados. E é partindo disso, então, que a gente entra agora para o nosso bloco de relatos, né, então, que nós vamos trazer aí. Eu me antecipei um pouquinho, né, eu tinha só mais uma citação aqui, então, sobre o PPP, que é nesse sentido né, de pensar o plano de ação, é um documento da comunidade educativa SEDAC, é uma organização que diz que a potência de um PPP é registrar, orientar, estabelecer ações, metas, estratégias e desejos da vida social escolar. Ele deve ter necessariamente como marco fundamental a participação democrática, o desejo de sociedade, o ser multicultural, a singularidade e respeitar as multiplicidades humanas que convivem no complexo ambiente de aprendizagem que é a escola. Né? Só para fechar, então, e aí agora sim, né, a gente pensar nessas possibilidades, então, né, ou trazer algumas sugestões que a gente espera que venham a inspirar, né, de possibilidades, então, para promover o acolhimento de estudantes imigrantes na escola e na sala de aula. Eu queria, então, começar, né, falando sobre a Semana Escolar para a Promoção do Acolhimento aos Migrantes Refugiados, que foi uma proposta encaminhada à rede no mês de junho, né, até a gente tem uma normativa, uma resolução do Conselho Municipal de Educação, que fala também sobre o direito à matrícula e a classificação na série adequada dos estudantes migrantes e refugiados, e fala também sobre a introdução no calendário escolar, né, então, a data do dia 20 de junho, né, como Dia Mundial do Refugiado, para celebrar força, coragem, valorização das ações e a trajetória dessas pessoas. Então, nesse sentido, foi encaminhada essa proposta, né, de trabalho, né, e a gente vai trazer, então, alguns relatos, né, que se passaram ali dentro desse escopo. Começando, então, ali pela Escola Rio Grande do Sul, né, que é a escola onde eu trabalho. Eu fiz um trabalho com o 7º ano, né, que envolveu principalmente 2 momentos, e o primeiro momento de sensibilização para o assunto, eu passei para os meus alunos uma atividade como eu passaria normalmente em língua portuguesa, uma atividade de interpretação de texto, mas desta vez, neste dia, em espanhol, né, então, a leitura de uma entrevista, né, e algumas perguntas, né, com o objetivo, né, então, e eu até disse para os meus alunos, olha, hoje, né, a ideia é que vocês façam aquilo que vocês conseguirem, né, tentem não pedir muito ajuda, tentem ver o que vocês conseguem fazer, e foi uma experiência bastante interessante, assim, né, a gente fez, ao final, né, eu fiz uma consulta, né, com eles, assim, após o final da atividade, usando essa plataforma aqui, que é o Mentimeter, né, a gente pode enviar algumas perguntas, e aí os alunos, cada um acessa pelo Chrome, né, o mesmo link no mesmo momento, então todos eles vão ver a mesma pergunta na tela e escrevem uma resposta, e essa plataforma, esse Mentimeter, ele cria automaticamente uma nuvem de palavras, ou então pode ser um gráfico, né, bastante interessante para a gente receber
esses dados. Eu acho que a versão livre tem alguma limitação, mas eu consegui usar bem, né? Então, a primeira pergunta foi, como você se sentiu ao tentar realizar uma atividade em outro idioma, né? A gente vê que alguns colocaram alegre, né, legal. Acho que, enfim, pelo contato com outro idioma, né, sempre desperta um certo interesse, mas a maior palavra que aparece ali é confusa, né? Teve mais respostas, né? Confuso, diferente, desafiado, né? Curiosa, interessada. E a segunda pergunta, então, imagine que você se mudou para um país distante onde as pessoas falam outro idioma e você tem aulas em outro idioma, né? Então, a ideia é que tentassem se colocar no lugar, né, dos colegas que são de outros países, né? Como você acha, como acha que se sentiria, né? Não muito bem, confuso, confusa, né? Estranho. Então, uma proposta para a gente, né, trazer essa reflexão, depois dá para fazer uma roda de conversa, né? E daí nós partimos para o trabalho com a literatura, né? A gente trabalhou ali na escola com alguns livros, né? Todos livros, então, de literatura infanto-juvenil, sobre a temática do deslocamento forçado, né, que são livros de um projeto chamado Mala dos Saberes Deslocados. É uma mala que foi montada pelo Acnur, né, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, né, então da ONU, uma mala de livros sobre o deslocamento forçado que no momento está circulando por algumas escolas em Canoas, né. Então nós ficamos com ela por um período ali na escola, e trouxe alguns exemplos. Então, os alunos fizeram, né, em duplas leitura, né, desses livros, cada um com um livro diferente, e depois fizemos, então, essa preparação, né, para uma contação de histórias para os alunos de primeiro e segundo ano, né, com a ideia, enfim, da gente trazer esse debate, trazer o assunto, né, de maneira lúdica, através da contação de histórias para turmas ali de anos iniciais também. E que é sempre uma experiência muito legal, eles gostam muito, né, esse contato, a gente gosta de ver e eles gostam de participar, né, eles se colocam numa posição também muito de responsabilidade, que é legal a gente ver também, né, eles cuidando dos pequenos e enfim, e trazendo, né, e fazendo perguntas e tentando discutir sobre os assuntos. Fica, então, essa possibilidade. E eu passo em seguida para meu colega Éder, então, que vai trazer um pouco o relato de como ele fez o trabalho com a mesma mala na escola Guajuviras. Boa tarde, eu sou o Éder, eu sou coordenador da área de linguagens aqui da Escola de Formação, mas eu também tenho 20 horas da Escola Guajuviras, sabe? E eu trabalho com 8º e 6º anos, e a mala acabou ficando um tempo na Guajuviras, até porque o professor se pedia aqui para o Pedro, enquanto ele montava a agenda, guarda um período para mim, assim, porque eu me interessa muito esse tema e trabalhar com os alunos, até porque a Guajuviras, como foi visto, a escola Guajuviras é uma escola com muitos imigrantes, assim, o setor em que está a escola é um setor em que contém muitos imigrantes. E isso já faz parte, já estão de alguma forma, são parte da realidade da escola, assim. E aí, então, eu apresentei a mala para eles, isso para o 6º ano, o 6º A, que é a minha turma, apresentei a mala e eles ficaram muito interessados, tanto pela figura da mala também, ela é uma malinha bem bonita, assim, e acabei de dividir em grupos vários os livros, assim, principalmente os livros mais infantis e infanto-juvenis também, porque eles estão grandinhos também, eles são muito bons, é uma turma muito boa, muito agitada, mas muito boa, assim. Eles produzem coisas interessantes, assim.
Então, distribuí em grupos de até 4 integrantes, assim, e eles ficaram incumbidos de apresentar esse conteúdo do livro de uma forma diferente para a turma, certo? E nesse sentido, assim, eu seria ali dentro um orientador, aquele que estaria entre os grupos ali dando sugestões, perguntando o que seria feito, opinando, que tal fazer isso, que tal fazer aquilo. Então cada grupo se encarregou de apresentar de uma forma diferente. Tá? Claro, muita coisa não saiu como esperado, assim, sabe? Isso é muito comum, assim, sabe? Não saiu bem, mas saíram coisas muito boas e eu vi trazer uns resultados interessantes aqui que eles trouxeram, assim. Pode passar. Aqui eu trago o resultado do grupo das alunas Eduarda da Rosa e Kailane, que elas falaram sobre o livro Amal e a viagem mais importante da sua vida. A história da Amal é uma menina que foge, uma refugiada de guerra que sai da Síria para chegar até a Itália. E nisso ela passa pela Turquia e pela Grécia. Então, à medida que elas foram contando a história com a linguagem delas, nós temos as telas interativas aqui, elas foram apresentando fotos dos países, sabe, para realmente o pessoal ir entendendo a turma ir entrando na história a partir daquelas fotos e a partir das realidades de cada país. Então, a foto que elas têm aqui, começa aqui a foto da Síria, que é um país em guerra, né? Então, aos poucos, a turma ia entrando naquele mundo em que a Amal estava vivendo a partir daquelas fotografias. Foi uma apresentação muito emocionante, assim. E, claro, elas queriam contar a história e eu comecei a sugerir para elas possibilidades, e foi se juntando com as ideias delas. Elas recolheram as fotos, ficou um trabalho muito bom, assim, que elas apresentaram. Pode passar, por favor. Adiante, eu tenho o Sonho de Youssef, que é uma narrativa poética muito bonita, assim, de um menino que conta da cidade natal dele, de uma amiguinha que ele teve, que ele sentia muita saudade. E nesse sonho vinha uma caravela buscar ele quando ele saiu. Então, esses alunos apresentaram com um desenho na tela e fizeram um poema, um poema do Youssef contando essa história. O que é muito interessante, foi muito legal assim durante essas apresentações, porque em nenhum momento eu contextualizei. No primeiro momento. No primeiro momento, cada aluno se deparou com o próprio livro e dedicou-se ao próprio livro. Só que depois, durante essas apresentações, eu começava a questionar, pessoal, o que esses livros podem ter em comum? Sobre o que eles falam? E eles chegavam a conclusões, fala de imigração, fala de pessoas estrangeiras, e essa consciência acabou se criando a partir que as apresentações foram acontecendo, e foi muito bonito, assim. Pode passar, por favor. Aqui as alunas Isadora Fraga, Kimberly, Sofia e Maria Clara fizeram um podcast. Elas fizeram um podcast sobre Heloísa e os bichos, assim, foi muito bonitinho, assim, elas apresentando o podcast, e é muito legal o quanto toda a edição do podcast, se comportar na tela, foi tudo eles, assim, eles surgiram com aquilo pronto para mim, assim, ficou muito interessante, assim, muito bem feito, e até para ver o quanto eles dominam essa linguagem, que é uma linguagem que eu particularmente não domino tão bem, assim, eles dominam melhor que eu, assim, editaram o vídeo, teve uma edição toda bonita, assim, foi bem interessante. A história da Heloísa e os bichos é de uma menina que, ao mudar de país, ela se vê num lugar onde tem bichos gigantes. Então, à medida que ia contando a história, depois nós fizemos uma contextualização, havia a pergunta, pessoal, quem são esses bichos gigantes? Como é que é se sentir rodeado de bichos gigantes? Certo? Então, foi bem legal, assim, nesse sentido, porque já estavam todos embebidos dessa ideia do contexto geral dos livros, que é a migração.
Pode passar. E esse aqui é a Cruzada das Crianças, que os alunos Juan, Isaac, João Guilherme fizeram um rap sobre o poema do Bertolt Brecht, que é sobre a Cruzada das Crianças, assim. E aí eles fizeram esse rap, porque todo o texto do Brecht é rimado. E isso foi muito legal, porque eles estavam, professor, eu não sei como é que eu posso fazer isso aqui. Olha aqui, pessoal, isso aqui rima. Vocês não gostam de hip hop, já participaram de uma matéria de slam? É isso aí, olha aqui, olha aqui. Daí eu comecei a rimar para eles começaram a ter uma clarividência, assim, sabe? E então, daí, no primeiro momento, eles contextualizaram, realmente, eles pesquisaram sobre essa situação dessas crianças. Essas crianças estavam fugindo da Polônia, eram crianças judias, fugindo da Polônia após a invasão nazista. Então, eles situam e mostram o rap para eles. Eu trouxe o rap aqui para a gente ouvir, que ficou muito bonitinho. Pode passar, por favor? Na terra distante, criança a sonhar, partiu unida sem medo de lutar, em busca a fé de um mundo melhor, sangue na estrada, guiado pelo amor. Mas a caminho é longo, a fome bem forte, e a esperança resistente, enfrentando a sorte. Entre a dor e a coragem, a lição é real, a fé é bonita, mas o mundo é brutal. Criança caminhada, criança confia, segue a estrada com fé e alegria. Mas o mundo é duro, a vida é lição, nem todo sonho cabe no coração. É bonitinho, né? E bem, esse meu relato, sim, foi uma experiência muito, muito importante para eles até, assim, sabe? Porque durante as apresentações foi bonito ver eles se darem conta do grande tema de todos os livros, como esse tema cruzava todos os livros, assim, enquanto naquele momento todo mundo ficou realmente imerso naquelas histórias, naqueles relatos que os livros contêm, assim, foi bem bonito. Obrigado, Pedro. Obrigado, Éder, eu que agradeço. E eu convido, então, a professora Cássia agora para continuar, que vai falar, então, vai fazer o relato sobre o trabalho na semana de acolhimento na Escola Arthur Oscar Ióquins. Boa tarde. Primeiro, gratidão por estar participando desse momento e poder compartilhar, né, essa vivência que nós tivemos aqui na escola. No momento da proposta, estou numa transição, eu estava supervisora recente da escola, recém assumindo ali para ajudar na escola. Eu sou professora da rede, das séries iniciais, projetos, e estava nesse momento. Agora eu estou numa de transição para vice-direção, mas aí quando chegou a proposta, eu achei muito interessante, aí fiquei assim até, poxa, se eu não estou em sala de aula, quanta coisa eu faria. Mas aí comecei a conversar com os professores, mostrando, compartilhei material que a escola de formação mandou, e fui dizendo assim, olha aqui a gente pode fazer assim, pode fazer de outro jeito, o que tu acha de fazer na tua disciplina? E aí vários professores compraram a ideia, né? E eu fiquei, então, encarregada, comentei com os colegas, de um dos itens que dizia lá de sugestão da escuta, né? Escutar, né? Acolher e escutar. E aí pensamos, então, nessa proposta de trazer as famílias para conversar com os alunos da escola. E foi bem interessante, assim, que 3 famílias, uma veio o casal, a outra vieram as mães, e para uma conversa bem informal. A gente preparou o espaço da biblioteca, que é um espaço acolhedor nosso, organizamos ali, coloquei os professores, primeiro conversei com as famílias, que horário seria possível, manhã e tarde, que dias da semana, e aí, então, mostrei para os professores, teremos esses horários, esses dias, quem gostaria? Pensamos em 2 turmas, que é o que caberia, sem ficar muito desconfortável na biblioteca, e os professores ali, os primeiros já se inscreveram, e a gente fez, e foi até interessante que depois outros professores ficou
as conversas na sala dos professores, nos corredores, e todo mundo ficou interessado, vai ter para a gente também. Acabou que nós conseguimos fazer 3 entrevistas, então foram 6 turmas, incluiu turmas de terceiro, quarto, quinto, oitavo e nono ano, dentro dessa proposta que os professores nos oferecidos, né? E ficou o quero mais. Então, nós ainda não conseguimos esse retorno, porque aí já veio as férias, né? E iniciamos já agosto ali com finalização de trimestre, finalizando tudo, então, mas eu pretendo ainda que a gente continue, que as próprias famílias ficaram muito empolgadas, gostaram da experiência e se ofereceram para em outros momentos. Então, a gente ainda quer colocar nesse período ainda mais conversa, né, eles virem de novo. E foi uma experiência muito interessante, porque a primeira que chegou foi o casal, que está na foto de baixo ali. Aí, quando ela sentou, nossa, mas a gente vai falar, a gente vai apresentar algo para os alunos, eu digo assim, a intenção é uma consulta. Vocês vão colocar e vão falando, eles vão interagir, né? E foi muito, muito interessante mesmo. Depois vai ter uns trechinhos ali, né, Pedro, dos vídeos. Eles começaram falando primeiro como foi a experiência por que saindo de lá, porque como chegar aqui, e aí eu destaquei aqui essa questão que já foi comentado dos outros colegas, né, a questão dos riscos nessa vinda, o que estavam passando lá, a situação que estavam vivenciando, todos eles colocando bem a situação, todos da Venezuela, esqueci de falar, né, já tinham passado para a Colômbia também, já tinham ido para a Colômbia, de lá também, aí acabaram vindo para o Brasil, então já estavam nessa trajetória. A dificuldade de comunicação ficou bem interessante, porque as crianças perguntaram, né? Como é que foi conversar quando chegou aqui? Como é que vocês se comunicavam? Então, situações assim, uma mãe que disse que chorou muito, outro que as questões meio hilárias de palavras, que até hoje ainda tem dificuldade, porque a pronúncia parece outra, e foram se soltando, e foi uma experiência, assim, realmente muito legal. Eu acho que é bem interessante, assim, as escolas que se interessarem vivenciarem isso, porque foi realmente, assim, uma escuta, e a gente sentiu, assim, todos, eu pensei, nossa, os 8º anos não param quieto na sala de aula, será que a gente não vai até faltar o respeito com essas pessoas? Mas, assim, era atenção mesmo, muito atentos, várias perguntas, sobre tudo, o valor das coisas, e o que dá para comprar, não dá, perguntaram sobre como é que é a educação, as crianças perguntaram sobre a educação, foi bem interessante eles falando como tudo acontecia, que o uniforme tem que ser usado, o respeito ao professor, ninguém levanta a voz com o professor, e eles ficavam todos se olhando, a questão do que comer, que tipo de comida, se sentia falta da família, e eu apontei aqui também, né, essa situação precária que viviam, todos eles se emocionaram muito na hora que falaram, assim, quem deixaram para trás, mas que foi necessário estar aqui, até para que aqueles que ficaram, tivessem também condições, a questão que a colega Carla falou, né, da questão a moeda, do dólar, então todos que vieram para fora, passando dólar. Então, no contexto todo foi muito interessante, os alunos trocaram, conversaram, e a partir dessa experiência, os professores trabalharam desenvolveram outros trabalhos, professores que não estavam nem, não tinham proposto, né, estarem trabalhando, de reflexão sobre a questão do valor da família. A gente fez uma exposição depois da professora de português, a Rejane, ficou muito forte para os 8º e 9º anos, o que eles falaram sobre a valorização da família, valorizar os pais, o esforço dos pais, as dificuldades, trouxeram um trabalho bem bonito também sobre isso. A questão da empatia, que uma turma de 4º ano trabalhou, a professora Francine, como que eu gostaria de ser recebido e como que eu gostaria que acontecesse se eu chegasse num lugar diferente e não falasse a minha língua. Então, as crianças se expressaram dessa forma, né, que queriam aprender outra língua, que queriam ser bem recebidos, acolhidos, e
Então, assim, essa foi uma experiência muito interessante. Os pais também ficaram agradecidos, se ofereceram para participar, e a gente percebeu, assim, esse olhar, nossa, que tem de diferente aqui, sobre comemorações, sobre futebol. Foi bem cultural mesmo, e também, assim, a língua, uma delas que já está falando mais o português mais próximo do português. As outras duas, uma recém-chegada, a gente tinha que fazer uma pequena tradução para os alunos de algumas palavras, elas paravam e perguntavam como é que falava em português, e aí eu salientei também bastante, né, na condução ali para eles, vocês viram como é, né, a gente está ouvindo uma língua diferente, então como se sentem nossos colegas aqui, quando chegam e estão ouvindo a gente conversar e não conseguem entender. E eu acho que é isso que tem para dizer, porque agora acho que os vídeos falam bastante, né, só o que a gente viveu nesses momentos. Eu aprendi a fazer um monte de coisas. Eu aprendi a fazer um monte de coisas e trazer um monte de documentos que se tu está aqui já dificulta. Sim. Tipo, eu trouxe meu diploma. E se tu estudou, na final, quando tu vai receber, é um diploma. É isso que vai avalar que tu é professor ou professora, entendeu? E daí, tava guardado na casa. Aí aqui eu trabalho por conta, eu faço Uber ou faço aquelas trancinhas africanas. Aí eu trabalho assim, trabalho por conta. Cabelo. E essa foi outra coisa, meu Deus, que eu mandava pra todo mundo conhecer. Você. Tranca. Eu demorei pra entender. Sim, é porque a escrita é também diferente da fala, né? O português ele é muito chato, né? Eu das palavras. Ó, galera, ouvindo. Tu faz a dança da Margélis, né? Quem que é Margélis? A Margélis é sobrinha É dela. uma colega de manhã. Da turma da manhã. Que apesar de melhor Também? Levanta bem a mão se tu quer perguntar. Aqui, ó. Como era a sua convivência lá na Venezuela? Como era a minha convivência? Tipo, Com quem? ai. Não, sai daqui, a gente tá muito igual hoje. Como era a convivência, tipo, na escola, em casa? Era bom, porque nem aqui no Brasil. Tipo, a gente acordava, ia trabalhar, voltava pra casa. O Venezuela é um país muito lindo. Quando você tem telefone? Sim! Mas não pode usar na escola. Quando você chegar em casa, mas pensa nisso. Ei, vai você, escuta ali. Quando você chega em casa, pesquisa assim, ó. Maravilhas da Venezuela, praias da Venezuela, você vai ver um monte de coisa assim, linda. Venezuela é lindo. Ai, na Venezuela comer cachorro. Mentira. Mentira. Muita gente acha que na Venezuela pessoal se comia cachorro porque estava passando fome. É mentira. Só escutar. Ah, hoy es hola. Ah, hoy es hoy. Ah, porque para nós hoje é hoy. Oh, e separa quando foram aprender os dias na semana. Meu Deus. A vezes eu falava com alguma pessoa, não, é que eu vou segunda. O que vai fazer segunda? Que segunda aqui? Segunda para nós é lunes. Então você tem que aprender a segunda, terça, quarta, quinta, sexta. A veces eu... quarta. Porque para nós lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. E, bueno, em inglês, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday e Saturday. Mas foi para nós muito difícil adaptar essa. Eu não saía de casa porque se as pessoas me falavam que iba a falar eu ficar como fobiada a China. Eu mesma, China, se não podia sair, mas não era pelas pessoas. Essa é uma das coisas que eu fico feliz no Brasil. Hasta agora, graças a Deus, eu não e meu filho recebemos uma xenofobia, sabe? E isso para mim foi genial. Eu agradeço tanto às pessoas daqui não usar isso que em outros países fazem. Foi muito emocionante, assim, nessa parte, assim, que todas as três falaram que, assim, foram muito bem recebidos, que as pessoas que estão na volta sempre se esforçaram bastante para acolher, para compreender. Então,
Isso foi um pouquinho de tudo que foi falado, né? Mas, assim, foi uma experiência maravilhosa e que eu acho que trouxe esse resultado desse olhar realmente, nós, os professores, conversamos, né, desse acolhimento e desse dar espaço, dar voz, que eu acho que é o bem importante, né? E depois, então, a gente teve, como eu falei também, o professor Wagner trabalhou alguns dos livros infantis, porque ele tem projetos com os pequenos, né, o PLL, aí trabalhou as leituras, e nós temos alunos de terceiro, de segundo, terceiro e segundo ano, que são venezuelanos, então ele contextualizou, ele botou o mapa no telão, chamou as crianças para mostrar onde era o país deles, o trajeto que fizeram, contaram histórias da viagem, falaram sobre questões, assim, brincadeiras, palavras, como falavam, então teve toda a contextualização ali com eles apresentando sobre a sua vivência, a sua experiência no seu próprio país, falando, as crianças perguntando como é que diz isso, como é que diz aquilo em espanhol, as palavras, e eles bem felizes, assim, satisfeitos, ensinando para os colegas, né? E aí finalizou nesse trabalho, onde tem o trabalho da professora Rejane, que era a valorização da família, a importância que a família tem para cada um, os trabalhos de literatura do professor Wagner, o trabalho da professora Francine, onde são aqueles postzinhos que tem embaixo ali, o que eles gostariam como gostariam de ser recebidos, que gostariam que acontecesse se chegassem, né, em outro lugar, e também o trabalho da professora Lidiane, que estava esquecendo, que aparece eles vendo ali em cima da mesa, onde ela trabalhou da educação física, também das séries iniciais, e ela fez uma pesquisa sobre brincadeiras pelo mundo, primeiro, e depois brincadeiras vindas de outros países aqui no Brasil, de vários. E aí a proposta era, então, que eles pesquisassem, os alunos trabalharam no Chrome, pesquisassem países que receberam refugiados, de países, e que refugiados eram esses. Aí eles escolheriam o maior número ali de pessoas, né, de nacionalidades refugiadas, e aí eles escolheriam um desses para pesquisar brincadeiras típicas desses lugares. E surgiu muita coisa, inclusive, assim, eles se espantaram na Síria, que brincadeira que se transformou típica foi a brincadeira de brincar de guerra, né, porque é o que eles estavam vivendo. Então, nossa, criança brincando de guerra. E aí a gente conversou sobre isso, a questão justamente, nesse momento eu estava em sala de aula, porque a professora Lidiane teve um problema de saúde, e aí uma das turmas eu acabei fazendo essa intervenção, e eles tinham que ler sobre a brincadeira, descrever a brincadeira e desenhar. Fizemos depois os 2 cadernos. Também foi muito, no dia da exposição, era o que eles mais folhavam ali, os tipos de brincadeiras, chegaram à conclusão de que tinha muitas brincadeiras parecidas, depois a prof brincou, nas turmas que tinham as crianças, né, venezuelanas, elas explicaram algumas brincadeiras, eles executaram, e foi esse o nosso trabalho, nesse movimento, onde eles tiveram realmente o contato, e o que deu para sentir, essas famílias ali que falaram, e as crianças se sentindo realmente acolhidas. E tendo sua voz, tendo seu espaço naqueles momentos ali. Então, a gente sentindo o brilho do olhar, né? Tanto das mães, do pai ali que falou, quanto da questão dos alunos em sala de aula ali. Agradeço, vocês me senti muito, muito gratificante poder compartilhar. E só um outro detalhe, a professora de matemática das séries finais, ela estava já no processo de trabalho, mas ela agora, para outubro, a gente pretende depois, se puder compartilhar também na casa de formação, ela vai trabalhar com a questão de porcentagem, leitura de gráficos, fazendo estudo aqui de Canoas, com os alunos, e ela chama de Cinemate. Ela fez um outro tema e vai ser o Cinemate, onde eles vão construir vídeos falando sobre porcentagem, usando dados dessa movimentação que a gente recebe de refugiados aqui em Canoas. Aí vai ficar pronto lá para final de outubro, início de novembro, o trabalho, quer dizer, ele continua ainda reverberando, né?
uma coisa que a gente gostou e continua acontecendo na escola. Obrigada pela oportunidade, Pedro, e por todos que estão ouvindo. Obrigado, eu que agradeço, Cássia, pelo empenho, né, por mobilizar, né, na escola, e um trabalho assim que a gente vê pelas fotos e os vídeos, né, que realmente foi muito significativo e levou muitos alunos, né, a refletirem. Muito legal. Obrigado. E passo a palavra agora, então, de volta para a professora Carla, fazer o relato, então, na Escola João Palma. Então, como o Pedro falou, né, trabalho na João Palma da Silva, nossa escola hoje tem 30 alunos imigrantes, né, mas pode ser que já tenha aumentado um pouco mais, a cada dia a gente está recebendo mais alunos, né. Então, essa mostra, né, primeira mostra intercultural da cultura venezuelana, ela é um desdobramento, né, de um estudo que eu venho fazendo, que se chama Pontes Culturais, Transformando Desafios de Imigrantes em Oportunidades Educacionais, e, inicialmente, eu fiz um convite a todos os colegas, né, para que a gente, então, colocasse em prática essa experiência, né? Aqueles, então, que se sentiram, né, chamados, né, a gente se reuniu, fizemos uma reunião, né, com todos os professores, para que a gente, então, para que eu explicasse a proposta do projeto, né, e também para que a gente organizasse, montasse e como ficaria tudo isso dentro do espaço escolar, né? Então, o programa foi realizado com alunos do 3º ao 6º ano, são os alunos nos quais eu trabalho lá na escola, né? E os participantes, então, foram os grupos de imigrantes, né? Mas das séries finais. Eu trabalhei com os pequenos, mas estes alunos das séries finais que nos auxiliaram, né, nos encaminharam, então, dentro de toda essa proposta. Assim como os professores, assim também com alguns convidados que tiveram lá com a gente, né? E a proposta, então, foi construir um espaço de diálogo, de reflexão e de compartilhamento, então, das experiências e das informações, né, dentro da dimensão cultural da Venezuela. Pode passar, Pedro. Bom, após, então, essa fase inicial, cada professor, então, pegou uma temática dentro da cultura imigrante para construir, juntamente com os alunos, esses saberes. Tá? A gente teve, então, em relação a ações relacionadas à dança, aos símbolos pátrios, as histórias de vida. No decorrer agora dos slides, eu vou mostrando isso para vocês. As crianças, então, começaram a desenvolver essas fotinhos aqui da construção, né? São alunos ali, essas primeiras fotos são alunos no qual a gente está trabalhando com a dança, com a bandeira, né? Alunos também que trabalharam com literatura. A gente trabalhou o livro A Menina que Abraça o Vento, né? A história de uma imigrante congolesa aqui no Brasil, muito interessante, as crianças gostaram bastante de saber, né, sobre a cultura. Depois a gente fez a construção do nosso espaço. A gente utilizou, a ideia era utilizar o espaço do saguão da escola para essa mostra, então a gente construiu totens, né, aqui no segundo da imagem, tem lá, o último, tem a imagem
do papelão, né? A gente, então, fez esses prismas de papelão, eles ficaram bem altos, né? E ali, como mostra as figuras acima, as imagens acima, ali a gente começou a colocar todos os trabalhos e os diálogos que a gente queria expor, então. Foi realizada também com uma caixa das telas digitais, pintada de branco, uma tela, né, para que fosse, então, a gente colocasse imagens da Venezuela, da cultura, juntamente com a apresentação dos alunos. Então, ficava rolando nessa tela várias imagens, enquanto esses alunos tinham, então, a liberdade de passar por esses totens e fazer a sua visitação, né? No dia do evento, então, eu trago ali uma movimentação no saguão de todos esses alunos. Pode passar, Pedro. E, efetivamente, então, como que a gente fez essas práticas, né? A gente tem aqui nessa primeira imagem o trabalho da professora Shana, né, que trabalha na área de TICS, e também da professora Grace. Elas trabalharam com símbolos pátrios da Venezuela e também com símbolos naturais. Então, elas trouxeram os trabalhos dos alunos, feitos através de pesquisa, de diálogo, sobre essa relação da pátria e da natureza, relacionando tudo também com o nosso Brasil, né? Mesmo tendo as diferenças, eles conseguem se identificar também nessa vivência desses imigrantes de uma forma mais igualitária, né? Temos ali a professora Paula, que ela coordena um grupo de capoeira lá da escola, que se chama Na Ginga do Corpo e na Palma da Mão. Ela desenvolve o trabalho da capoeira com uma aluna venezuelana, né, que eu coloquei a Rebeca, que está ali embaixo, e ela também trouxe para a exposição, além dos seus saberes, né, ela trouxe ali o tambor, né, os instrumentos que fazem parte da capoeira e que, de alguma forma, também se aproximam, né, com a origem venezuelana, porque a origem desses povos vem também do negro e do índio, né? Eles foram colonizados por espanhóis, mas também tem sua origem, a sua raiz negra e também africana. Então, eles estão muito presentes, né, dentro da nossa cultura. Pode passar, Pedro, por favor. A gente, então, tem o trabalho de um outro professor parceiro, que é o professor Jorge do ERER. Ele trabalha com música lá na escola e tem o grupo dele do ERER mesmo, das relações étnico-raciais, né? E ele estava, então, nos acompanhou, pegou junto, né, a ideia, acreditou, e trouxe, então, o trabalho dos alunos com a percussão, né, através dos instrumentos musicais, a apresentação, então, desses alunos cantando uma música brasileira, né, Isto Aqui, o que é? Né, essa música também que traz toda a riqueza nossa cultural, toda a nossa diversidade, toda a nossa beleza natural para articular uma cultura venezuelana. Ao lado aqui, eu tenho uma pessoa que é muito representativa para mim, efetiva dentro do meu trabalho, né, que se chama Kenny. A Kenny, ela é uma professora nossa, ela tem a graduação fora do país, na área como educadora física, ela não pode exercer a sua profissão aqui devido às questões burocráticas e diplomáticas entre Brasil e Venezuela, ainda mais que a Venezuela saiu do Mercosul, que dificulta muito mais, então, que
que esses sujeitos consigam efetivamente os seus diplomas serem reconhecidos, e mãe também de 2 alunos nossos, a Crisneide e o Pablo, são venezuelanos também, e ela é a minha âncora, porque ela me auxilia e me traz o conhecimento desse povo, né? Então, ela trouxe para nós a dança joropo, né, uma dança muito tradicional da Venezuela, que ela fez com a filha, né? E essa última imagem de baixo, esse olhar, né, da criança para a mãe, é tão significativo, porque ali ela se identificou, ela pertenceu àquele espaço, eles, né? Não é mais silenciado, porque às vezes eles chegam até nós tão silenciados. E proporcionar espaços, né, ambientes que eles pertençam a eles é tão importante quanto eles aprender a falar nossa língua, né? Pode passar, por favor, Pedro. Aqui a gente traz uma outra estudante, só que é do ensino dos anos finais, do 8º ano, Elizabeth, também a sua origem é venezuelana, e ela é uma cantora que foi descoberta na escola, né? Nós descobrimos essa pérola lá, porque ela se integrou a esse projeto de corpo e alma, também ela se dedicou, e ela, então, trouxe a canção Venezuela, que para eles, né, expressa o amor e o pertencimento ao povo e à terra, né, de origem. E a natureza também. Então, foi um momento de muita emoção, porque ela cantou, né, e tem uma voz linda, no entanto, que ela participou da Semana do Imigrante da CIBAI, ela ganhou o 2º lugar cantando, né, a voz dela é lindíssima, e também ela cantou o hino da Venezuela em espanhol e brasileiro, e em português, desculpa. Então, foi, assim, momentos, realmente, como a professora Cássia falou anteriormente, quanto nos emociona ouvir a história de vida dessas pessoas, né? O quanto a gente abre o campo para saber mais e para aprender, porque a gente aprende com eles muito, né? Ao lado aqui, a gente trouxe convidados, 2 convidados também muito especiais, são parceiros nessa jornada. Primeiro, o Caianga, né? Esse cara, ele é um articulador da pauta migratória em todo o Rio Grande do Sul, ele é uma referência quando a gente fala de migração, né, dos processos migratórios, e ele trouxe, então, fez um diálogo muito lindo quando ele traz a sua trajetória de vida. A saída dele, ele é um angolano, né? A saída dele, então, do seu país até a chegada no Brasil, o que ele construiu, né? E o que ele pretende construir, então, relacionados aos povos migratórios. A Evelyn Malve é uma líder comunitária também, assim como Caianga, né? E ela nos conduziu também pela exposição, contando, então, as origens da Venezuela, falando sobre a gastronomia, sobre o esporte. Ela, né, foi dando ali o tom daquela trajetória para os nossos alunos, né? Ela é fundadora, né, do Grupo Orquídeas, né? É um grupo esportivo e cultural que a gente tem lá em Canoas, tá? Pode passar, por favor, Pedro. Bom, para finalizar, eu tenho essa pergunta: e se cada prática nossa fosse uma oportunidade de mudança, né? Aqui ao lado, nessa foto,
eu trago para vocês, o projeto, ele saiu dos portões da escola, né? Essa experiência, então, ele nos deu uma visibilidade um pouquinho maior em relação a essa prática, né? E a gente, então, teve o convite, a gente foi convidado para participar de um sarau numa escola em Porto Alegre, que foi a escola Doutor Liberato Salzano. A gente levou, então, a dança, levamos a música e um pedacinho da nossa mostra para dentro da escola. A gente também teve convites para apresentar dentro da Universidade La Salle, porque nós tivemos lá o programa PIBID, com uma professora de pedagogia, que é a Simone Pons, e a Simone, então, escreveu, né, o seu projeto em cima, então, das relações dos imigrantes na educação, a partir de uma história oral, né, que foi desenvolvida por uma outra colega, a Patrícia Rossato, que possibilitou, então, eles construírem, através de objetos familiares, né, uma história de vida dentro da sala de aula. Ali se integraram todos, né, os nossos alunos brasileiros e os imigrantes, eles trouxeram objetos. Teve uns que trouxeram a bolinha de futebol, né, da Venezuela, outros trouxeram questões da comida, da gastronomia, né, a cachapa e outros alimentos também deles próprios. A gente teve há pouco também na Prefeitura de Canoas, né, e uma palestra sobre imigração, na pasta da diversidade, da igualdade racial, dos povos originários e imigrantes, né, que a gente falou um pouquinho sobre projeto, e agora, nessa grata satisfação de estar aqui com o Pedro também, falando e trazendo um pouquinho mais, né, sobre estas questões, né. Então, gente, para finalizar essa fala, né, eu sei que não é fácil, que o nosso dia, né, nos exige muito, que muitas vezes a gente se sente cansado e não consegue dar conta de tudo isso, né, mas esse projeto, ele me ensinou que algo essencial, né, que mesmo dentro de todas essas limitações que ocorrem dentro, né, no espaço da escola, quando a gente se une, professores, gestores, famílias e comunidades, a gente consegue algo muito maior, né, do que cada um fazendo sozinho, individualmente. Talvez esse projeto não tenha tido, né, não tivesse tantas possibilidades se fosse desenvolvido só por mim. Mas no momento que cada colega que se sentiu à vontade, né, e quis estar ali, abraçou, ele se torna maior, e todo mundo, né, divide ali, toda a escola divide, né, os resultados, né. A gente não precisa mudar tudo de uma vez só, não é mudando tudo, vou mudar tudo de uma vez só, para que esses imigrantes e refugiados sejam acolhidos na escola. A gente precisa começar, né? Começar as nossas práticas através de um gesto, de uma escuta, até da atividade mais simples que a gente vai adaptar para eles, né? Isso tudo já é uma semente para que a gente transforme o nosso espaço, né? No espaço que tem uma dimensão cultural da diversidade, né? E quando isso acontece, a gente ganha uma voz, né? Em outros espaços também, e principalmente se a gente conseguir fazer a nossa própria escola um lugar de acolhimento, inclusão e inspiração, a gente já está num caminho muito melhor. Então, agradeço a todos e
vale a pena. Cada passo nosso pode ecoar e abrir caminhos. Muito obrigada. Obrigado, Carla, pela participação, pelo relato, né, o convite também. Eu tive, né, a grata satisfação de visitar a feira lá na Escola João Palma da Silva, e assim, que trabalho lindo, né, de imensa riqueza cultural, né, assim, aprendi muito, né, e deu para ver também quanto mobilizou na escola, né, muitos professores envolvidos, a escola toda fazendo a visitação. Parabéns pela mobilização, né, e obrigado por compartilhar conosco. Com certeza é um trabalho que inspira bastante, né, assim como acho que é o trabalho da professora Milena, que vai fazer também o relato agora para nós, né, da proposta, então, na Escola Paulo Freire. Vou passar aqui, Milena, contigo. Então, de volta, a gente vai falar um pouquinho. Então, esse ano, né, eu fui agraciada com as meninas do PIBID, né, estudantes da Pedagogia e da Matemática lá do La Salle, né, então eu estou supervisionando elas com o subprojeto Imigração. Então, assim, elas trazem muitas ideias, né, algumas acompanham eles, mas as que vão à tarde não têm alunos imigrantes à tarde. Mas não é por isso que elas deixam que a gente deixa de fazer um trabalho voltado para isso, né? A gente continua trabalhando com a cultura do Haiti e da Venezuela, porque os colegas sabem que esses estudantes estão lá de manhã, né? E são amigos da comunidade, eles se conhecem, né? Então, uma das propostas, né, foi trazer a dança e a música do Haiti. Então, tem a foto deles ali dançando, né? Foi muito legal. A confecção da bandeira, né? Como eu já tinha falado antes ali da história da bandeira. Então, a gente explicou, contextualizou toda a história de luta, né, do povo haitiano, e confeccionamos as bandeiras. Até eles me questionaram, né? Prof, mas 4, 5 bandeiras, o que a gente vai fazer com tanta bandeira do Haiti, né? A gente tem o sábado de Versicor agora em novembro. Eu disse, a gente vai botar uma bandeira do Haiti em cada espaço. Essa escola é enorme. Se a gente botar só numa parede, de repente não é todo mundo que vai passar por ali, vai ver, né? Então, fizemos do Haiti, fizemos também da Venezuela. Pode passar, Pedro. Esse livro, então, também o Azul Haiti, da Patty Wolff, ela conta a história de um menino, né, a visão dele, né, a partir da vinda dele para o Brasil e da trajetória de ambulante da mãe, né, que vende as coisas na rua para o seu sustento. Aí o nosso aluno haitiano, né, ele é meu aluno na Educação Cidadã, o Emerson, ele fez questão de ir no primeiro ano e ler a história, né, mas não só ele, junto com os outros colegas também. E a gente teve, por feliz coincidência do destino, a Patty Wolff estava naquela semana que a gente estava lendo o livro aqui do Instituto Ling, em Porto Alegre. Então, a gente teve a oportunidade de falar com ela e ela contar um pouquinho, né, por que ela fez essa história. Pode passar, Pedro. Então, aqui a foto deles com ela, né, a gente fez uma roda de conversa, ela é também artista plástica, né, e aí os alunos, a primeira pergunta foi, mas por que tu te inspirou, né, por que tu falou do Haiti? É haitiana? Perguntaram para ela, disse, não sou. Aí ela contou, ela é de Curitiba, e ela disse que toda vez que ela ia para o trabalho, ela passava por uma rua que era cheia de haitianos, as crianças, os adultos, os ambulantes vendendo as coisas, e ela conversava com eles, parava e tudo mais. E um belo dia ela passou, eles não estavam mais lá. Aí ela descobriu que o prefeito da cidade tinha tirado eles dali, proibido. E aquilo mexeu com ela e ela foi atrás da história do Haiti. E, né, que se configurou, então, na história do Haiti que ela traz no livro. Pode passar. Aí, pensando, né, como a Patty também é artista plástica, por que não trazer um artista plástico, né, haitiano? E, então, a gente chega no Claes Gabriel, que é um artista haitiano que ele denuncia a violência negra nas Américas, ele traz a questão da imigração também do Haiti, né, ele tem obras muito legais, eu trouxe uma específica que a gente desenhou com eles, né, mas também tem outros, então é um artista que dá para explorar muito, assim. Fizemos também trabalho da Venezuela, mas eles estão fazendo no momento, então eu não consegui trazer um trabalho pronto ainda. Pode passar.
E aqui, eu trouxe um pouquinho, eu tive muitos encontros, eu e os estudantes de 7 anos lá da Paulo Freire, né? E eles me relataram muitas coisas relacionadas ao xenorracismo, ao preconceito, a essa falta que eles sentem de ouvir sobre o país deles, né? Eu fiquei pensando assim ali naquela exposição da Venezuela ali, que a Prof. Carla trouxe, né? Eu acho que se eles vissem algo do tipo do Haiti, eles iam ficar encantados, né? Já fizemos algumas coisas, mas um pouco menor, e a gente já vê que isso encanta. Então, nesse momento que eu tive com eles, só que, na verdade, hoje eu quis trazer o lado mais positivo, né? Porque quando eu terminei, a gente finalizou nossos encontros, eu perguntei, e aí, como é que foi para vocês, né? Gostaram desse momento? E algumas falas, né? Então, foi a questão da língua ali, que eles perguntam, por que ninguém pensou em ensinar o crioulo para os meus colegas? Porque eles têm uma rixa muito grande do inglês. Tipo, o tempo inteiro inglês, sabe? Todo mundo só me fala do inglês. Outro disse, eu nunca ouvi sobre a história do Haiti aqui. E aí, as questões mais positivas, né? Eu quero falar mais do Haiti, posso ficar tendo aula contigo depois. Eu gostei muito de ter vindo para cá e ter falado algumas coisas que eu nunca tinha falado na escola antes. Contei umas coisas aí que nem tinha coragem. Essa foi uma menina bem tímida mesmo, haitiana aqui, que teve essa fala, assim. E uma outra fala, então, era para ter isso sempre, né? Isso de a gente se juntar. Então, viu quanto foi significativo, como as colegas já falaram, né? Importante de serem ouvidos, né? Fiz entrevistas também com os pais e eles contam. E eles contam a trajetória e tu fica ao mesmo tempo chocado, mas ao mesmo tempo encantado com a luta, com a força, né, dessas pessoas e desses estudantes imigrantes. Então, da minha parte é isso, agradeço também, né, por esse momento, por esse espaço, a gente está aqui compartilhando e de a gente estar aqui plantando semente, né, para que esse trabalho tenha muitos e muitos frutos cada vez mais. Obrigado, Milena, pelo relato, compartilhar conosco, né, também as entrevistas, né, é sempre no sentido, assim, da gente ter essa, né, como foi colocado pela Cássia, enfim, pela Carla também, né, de promover a escuta, né, a gente ouvir para valorizar, para acolher. Eu tenho certeza também que vai inspirar muitas práticas, me inspira, né, então, muito obrigado. E para fazer o fechamento, assim, finalizar, né, falar um pouquinho sobre compartilhamento de material. Essa aqui é uma sugestão da professora Carla, né, no Museu da Imigração, o site do Museu da Imigração em São Paulo, né, tem toda uma área com materiais educativos, assim, de extrema qualidade, né, com material que a gente pode simplesmente imprimir, né, são bons e são prontos ali para a gente imprimir e usar com os nossos alunos. Vale a pena dar uma olhadinha. Eu deixei o link ali. Qualquer coisa, se alguém tiver dificuldade de acessar, depois pode pedir que a gente compartilhe. Existe também um drive, né, que foi montado na situação ali da semana para promover o acolhimento, né, em junho, que tem alguma coisa também de material, de livro, de literatura, né, que a gente pode compartilhar também com quem tiver interesse, ou quem tiver interesse de contribuir também, né, é sempre bom. E nesse sentido de ter um espaço para compartilhamento e contribuições, né, a gente hoje está montando um grupo, né, ser um grupo de trabalho intercultural com esse objetivo, né, de compartilhamento de material, de ideias, de experiências que tenham como objetivo promover o acolhimento e a valorização linguística e cultural dos estudantes migrantes e refugiados nas nossas escolas aqui de Canoas, né. Hoje a gente tem um grupo no WhatsApp e a gente gostaria, então, de fazer o convite para quem está assistindo e quem tem o interesse de participar para fazer esse compartilhamento conosco, né, a gente vai deixar logo em seguida o link da lista de presença, o formulário de presença para, enfim, para certificação depois, e aí no final existe um campo opcional ali para colocar o telefone, então a gente pede que quem quer participar desse grupo, então deixa seu telefone ali que a gente adiciona,
né, assim que possível. E no mais, eu queria, né, aqui em nome da Escola de Formação, agradecer imensamente a presença de todos e todas que contribuíram aqui, né, a professora Carla, a professora Cássia, né, o Éder e a Milena, né, com as reflexões, as práticas compartilhadas, que, assim, foram muito inspiradoras, né, certamente vão ajudar a fortalecer o nosso trabalho, qualificar ainda mais a educação aqui da nossa cidade. Tá? Muito obrigado, então, pela contribuição, e a todos que estão acompanhando. O link está aqui, do formulário, certo? Vocês podem escanear e vai ficar aberto até o dia 20, esquecendo de colocar ali, até o dia 24 de outubro para certificação. Tá bem? Muito obrigado mais uma vez e até mais.